Respirar é um lembrete sutil de que ainda estamos vivos. Mas cada respiração também é uma contagem regressiva silenciosa. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa frase, aparentemente sombria, é um convite. Um convite à lucidez. Um convite à coragem. Um convite à vida. A verdadeira vida. Aquela que não espera o momento certo, porque sabe que o único momento certo é agora. O mundo moderno nos anestesia com distrações. Vivemos como se a imortalidade fosse garantida, como se o tempo fosse infinito. Deixamos sonhos para depois. Acreditamos que teremos tempo. Mas tempo é um luxo que não nos pertence. A morte pode ser cruel, mas ela é justa. Ela não faz distinção. Ela vem para todos. E o mais irônico é que é justamente essa certeza que nos liberta. Quando nos lembramos da morte, deixamos de viver no automático. O que parecia urgente se revela irrelevante. O que parecia pequeno se revela sagrado. Um olhar, um café quente, um abraço demorado, a gentileza de um estranho. Tudo ganha cor. Tudo ganha peso. Porque tudo pode ser a última vez. E não saber quando será a última vez é justamente o que dá valor a cada momento. Memento mori não é um mantra de pessimismo. É uma convocação à presença. É o lembrete de que desperdiçar tempo é a maior forma de ingratidão. Cada minuto que passa é um minuto a menos. E isso não deve nos paralisar. Deve nos inspirar. Deve nos empurrar para frente. Deve nos lembrar que não há tempo para fingimentos, para máscaras, para covardias. A morte nos iguala. Nos desnuda. Nos confronta. Mas também nos ensina. Ela nos mostra que aquilo que tentamos controlar escapa por entre os dedos. Que a segurança é uma ilusão, que a estabilidade é um conto de fadas. Mas, ao mesmo tempo, ela revela a única certeza que temos, este instante. E se só temos o agora, que ele seja vivido com inteireza, com coragem, com verdade. Somos obcecados com o amanhã. Mas o amanhã é uma promessa frágil. A única coisa real é este segundo. E é nele que a vida acontece. No olhar que você escolhe dar. Na palavra que você decide dizer. No gesto que você realiza com intenção. Quando nos lembramos da morte, não temos mais tempo para sermos quem não somos. Não há espaço para disfarces. Só existe espaço para autenticidade. Muitas pessoas só despertam para a vida quando estão à beira da morte. Um acidente. Uma perda. E, de repente, tudo muda. Aquilo que era importante se dissolve. Aquilo que era secundário ganha destaque. É como se a morte acendesse uma luz em tudo que estava apagado. Mas por que esperar? Por que deixar para depois o que pode ser vivido agora? Por que adiar o essencial? Quando você vive com a morte em mente, você escolhe melhor. Você fala com mais verdade. Você ouve com mais atenção. Você abraça com mais presença. Porque você sabe que tudo é provisório. Que nada é garantido. E que cada momento é um presente que não pode ser reembalado. Memento mori também nos ensina a não levar tudo tão a sério. Porque a maioria das coisas que nos afligem hoje, amanhã serão pó. E daqui a alguns anos, ninguém lembrará. Nem você. Nem os outros. A vida é breve. E a morte é certa. Então, por que se preocupar tanto com o que não importa? A consciência da morte nos ensina a humildade. Nos coloca no nosso lugar. Nos faz perceber o quanto somos pequenos diante do universo. Mas também nos mostra que, mesmo sendo pequenos, podemos viver com grandeza. Podemos amar com profundidade. Podemos criar com beleza. Podemos existir com propósito. E talvez seja isso que a morte mais deseja nos ensinar, que viver bem é a única forma de morrer em paz. Que uma vida desperdiçada é mais trágica do que a morte em si. Que, no fim, não importa quanto tempo você teve, mas o que você fez com ele. E que os verdadeiros arrependimentos não são pelas coisas que fizemos, mas pelas que deixamos de fazer. A lembrança da morte também pode nos libertar da comparação. Porque no final, todos vamos para o mesmo lugar. Não importa se você teve mais seguidores, mais dinheiro, mais prêmios. O caixão não tem prateleiras. A morte não coleciona troféus. Ela só coleciona memórias. O que você fez pelas pessoas. O impacto que deixou. A marca que imprimiu na alma de quem cruzou seu caminho. E, por isso, viver com a morte em mente é um ato de coragem. É escolher, todos os dias, o que realmente importa. É dizer não ao superficial. É abrir espaço pro essencial.
É parar de se distrair com o barulho e ouvir o silêncio. Porque é no silêncio que a verdade aparece. E a verdade é simples: você vai morrer. E isso, longe de ser um castigo, é um presente. Um lembrete constante de que ainda há tempo. De que ainda dá tempo. Enquanto há vida, há possibilidade. Enquanto há respiração, há escolha. E cada escolha que você faz hoje é um traço no desenho da sua existência. Então, escolha com sabedoria, com presença, com gratidão. E isso é tudo o que você precisa para viver com intensidade, com propósito, com alma. A cada amanhecer, a vida oferece uma nova chance de fazer diferente. E ao mesmo tempo, a morte observa de longe, lembrando que essa chance não é eterna. Isso não é uma ameaça. É uma convocação. Um chamado para que a gente pare de viver pela metade. A lembrança da morte tem o poder de nos colocar em estado de presença, porque só vive de verdade quem reconhece que pode morrer a qualquer instante. Existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar desperto. Muitos respiram, mas poucos realmente vivem. Memento Mori nos empurra para o despertar. Quando você se lembra da morte, você começa a viver de forma mais consciente. As decisões ganham peso. Os encontros ganham significado. Os dias ganham cor. A vida deixa de ser uma repetição monótona e passa a ser uma criação deliberada. Cada escolha se torna sagrada. Porque cada escolha pode ser a última. A morte nos ensina a priorizar. Quando se sabe que o tempo é limitado, você para de desperdiçar energia com o que não te leva a lugar algum. Você para de tentar agradar todo mundo. Você para de fingir interesse por conversas vazias. Você começa a proteger sua energia como se fosse ouro. Porque seu tempo é seu maior tesouro. E quando você reconhece isso, você começa a tratar cada minuto como um milagre. Essa consciência também nos liberta da pressa. A pressa nasce da ilusão de que podemos correr contra o tempo. Mas o tempo não corre, ele simplesmente flui. E a morte, ao nos lembrar disso, nos convida a desacelerar. Porque é só aqui que a vida acontece. O passado é memória. O futuro é hipótese. O agora é tudo que existe. Viver com Memento Mori em mente é como afiar a lâmina da percepção. Tudo fica mais nítido. Os relacionamentos ganham profundidade. As pequenas alegrias se tornam grandiosas. O simples ganha valor. Porque, ao se lembrar da morte, você começa a ver a vida com outros olhos. Com olhos de gratidão. Com olhos de reverência. Como quem contempla algo sagrado. Porque é exatamente isso que a vida é, sagrada. Essa filosofia também nos fortalece. Quando você encara a morte de frente, poucos medos sobrevivem. A maioria dos nossos receios nasce da tentativa de evitar o fim. Mas o fim é inevitável. O que você pode fazer é tornar o meio extraordinário. E ao entender isso, você ganha coragem. Coragem para agir. Coragem para mudar. Coragem para dizer o que precisa ser dito. Coragem para ser quem você nasceu para ser. A lembrança da morte também purifica a alma. Ela dissolve rancores. Porque, diante da morte, as mágoas perdem o sentido. Guardar raiva de alguém é como segurar um carvão em brasa esperando queimar o outro. Mas só queima você. Quando você lembra que todos vamos embora um dia, você começa a perdoar com mais facilidade. Você começa a amar com mais leveza. Você começa a viver com mais compaixão. E isso transforma tudo. Porque a consciência da morte não te isola. Ela te conecta. Te conecta com a humanidade. Com a natureza. Com a essência da existência. Você percebe que todos estamos no mesmo barco. E que todos vamos, um dia, desaparecer. Memento Mori também te ajuda a deixar um legado. Não um legado de fama ou de fortuna. Mas um legado de presença. De exemplo. De verdade. As pessoas talvez não lembrem do que você disse, mas lembrarão de como você as fez sentir. E quando você vive com consciência da morte, você começa a cuidar mais das suas ações. Porque entende que elas reverberam. Que elas plantam sementes. Que elas tocam vidas. No final, tudo se resume a isso. Viver de forma que, se a morte viesse hoje, você não tivesse arrependimentos. Isso não significa viver de forma perfeita, mas de forma inteira. Significa viver com propósito, com coragem, com integridade. Significa viver com a alma exposta, o coração aberto e os olhos atentos. Porque a morte não espera. E a vida, quando bem vivida, também não. A vida é breve. A morte é certa. Mas entre esses dois extremos, há um espaço.
Um espaço chamado agora. E é nesse agora que você pode escolher. Escolher viver com sentido. Escolher fazer o que importa. Escolher ser quem você nasceu para ser. Porque no fim, o que mais importará não será quanto tempo você viveu, mas sim, o quanto de vida você colocou nesse tempo. A lembrança constante da morte nos livra da arrogância. Não importa quantos diplomas você pendure na parede, quantos zeros tem a sua conta bancária, quantas pessoas te admirem, no fim, o destino é o mesmo para todos. Esse pensamento, longe de nos diminuir, nos dá clareza. Ele corta a ilusão de superioridade. Ele dissolve a necessidade de provar algo para os outros. Porque se tudo acaba, que sentido há em alimentar vaidades? Que valor real existe na busca por aprovação alheia? Memento mori é uma forma de purificar o olhar, de filtrar o que realmente importa. Quando você se lembra da morte, começa a selecionar melhor com quem compartilha seu tempo, sua energia, sua atenção. Não dá mais para viver em ambientes que sufocam, ao lado de pessoas que drenam sua essência. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada tentando caber onde você não pertence. Essa consciência também nos chama à responsabilidade. Porque se o tempo é limitado, ele se torna sagrado. E aquilo que é sagrado deve ser cuidado, respeitado. Cada escolha que você faz é um uso do tempo que nunca voltará. Cada sim precisa valer um não. E cada não precisa proteger um sim. Viver com a morte em mente é fazer da sua agenda um reflexo dos seus valores, e não das suas obrigações. Também aprendemos a silenciar, a escutar mais do que falamos. Porque as palavras são preciosas, mas o silêncio pode ser ainda mais revelador. Diante da finitude, o barulho perde sentido. As opiniões gritam, mas o coração sussurra. E quem aprende a escutar esse sussurro interno começa a viver de forma mais alinhada. Porque a morte, em sua sabedoria silenciosa, nos ensina a ouvir a vida. A consciência da morte também ressignifica o fracasso. Porque quando você entende que todos vamos desaparecer, os erros deixam de ser monstros e se tornam professores. Os tropeços deixam de envergonhar e passam a ensinar. E o medo de falhar perde sua força, porque falhar tentando é infinitamente mais nobre do que nunca tentar. Só fracassa quem age. E só age com coragem quem lembra que o tempo é curto. Outro presente da morte é o senso de urgência. Não o desespero, mas a urgência lúcida. A urgência de ser você mesmo. De amar com intensidade. De perdoar sem orgulho. De viver como quem sabe que o tempo é finito e, por isso, precioso. Porque nada é garantido. Não sabemos se teremos outra chance de pedir desculpas, de agradecer, de recomeçar. A morte nos lembra, agora é o momento. Essa consciência também dissolve o apego. Porque a morte nos mostra que tudo é transitório. As pessoas, os lugares, os sentimentos, os papéis sociais. Tudo muda. Tudo passa. Tudo se desfaz. E quanto mais você tenta agarrar o que é passageiro, mais sofre. A lembrança da morte ensina a amar com liberdade, a se doar sem posse, a viver sem prender. Porque tudo que é retido com força morre antes da hora. Memento mori também nos conduz à simplicidade. Quando a morte é lembrada, a complexidade perde a graça. O acúmulo de coisas parece inútil. E a busca desenfreada por sucesso vira distração. O essencial se revela simples. Tempo de qualidade, conversas sinceras, momentos de silêncio, contato com a natureza, risadas espontâneas, paz interior. Isso é o que resta quando tudo é tirado. Isso é o que vale quando a cortina se fecha. A morte, por fim, não é inimiga da vida. Ela é sua guardiã. É ela que dá forma ao tempo. É ela que define o contorno da experiência. É ela que faz com que cada instante tenha peso. A vida sem a morte seria uma eternidade sem significado. É a finitude que dá valor. É o fim que dá propósito. É a certeza do término que transforma cada momento em uma chance única. Por isso, lembrar da morte é um ato de amor à vida. É uma declaração de respeito ao tempo que temos. É uma forma de se comprometer com a existência. Não como quem tem medo de morrer, mas como quem tem gratidão por estar vivo. Porque, no fundo, memento mori é um chamado para viver de forma tão plena, tão honesta, tão presente, que quando a morte chegar, ela não será uma interrupção, mas apenas o fim de uma história bem contada. Ao longo do tempo, culturas e tradições diferentes entenderam esse princípio de maneiras diversas, mas todas convergem para uma mesma sabedoria. Lembrar da morte é lembrar da preciosidade da vida. Os rituais, os símbolos, os cemitérios à beira das aldeias,
Tudo isso existia para manter essa lembrança viva. Hoje, escondemos a morte atrás de cortinas de hospital, terceirizamos o luto, evitamos o tema como se ignorá-lo fosse adiá-lo. Mas negar a morte é negar a vida. Quem se reconcilia com a morte aprende a viver sem pressa, sem ressentimentos, sem ilusões. Aprende a escolher o essencial todos os dias, mesmo nas coisas pequenas. Aprende que tempo de qualidade é mais valioso do que quantidade. Aprende que estar presente é mais raro do que estar disponível. Aprende que viver bem não é acumular vitórias, mas sentir-se em paz com as próprias escolhas. O memento mori é um espelho. E o que esse espelho revela pode ser desconfortável. Mostra onde estamos desperdiçando tempo, onde estamos nos traindo, onde estamos alimentando ilusões. Mas também mostra a possibilidade de mudança. Porque se ainda respiramos, ainda temos escolha. Ainda podemos recomeçar. Ainda podemos mudar o final da história que estamos escrevendo. Viver com a morte à vista nos ensina a rever nossas prioridades. A perceber que muitas das coisas que perseguimos com tanto esforço nem sequer importam. Que o reconhecimento externo não substitui a paz interior. Que o sucesso não compensa a ausência de propósito. Que a correria só é válida se nos leva a algum lugar que realmente queremos chegar. A morte pergunta: por que tanta pressa se você nem sabe para onde está indo? Ela também nos ensina a contemplar. A simplesmente existir. Porque, às vezes, o que mais precisamos não é fazer mais, mas sentir mais. E isso só é possível quando desaceleramos. Quando largamos o controle. Quando aceitamos que nem tudo precisa ser resolvido, conquistado, dominado. A morte nos ensina a render-se. A confiar no fluxo. A entregar o que não pode ser mantido. A lembrança da morte também é um poderoso antídoto contra o ego. Porque o ego quer ser eterno. Quer ser lembrado. Quer ser aplaudido. Mas a morte ignora tudo isso. Ela não se impressiona com status, com títulos, com fama. Diante dela, todos são iguais. E essa igualdade desnuda o ego. Mostra que o que importa não é como o mundo te vê, mas como você se vê quando está sozinho. Mostra que a verdadeira nobreza está em viver com coerência. Memento mori também nos ensina a valorizar o ordinário. Porque, diante da morte, até o mais simples ganha uma beleza extraordinária. O cheiro do café. A luz do sol entrando pela janela. O som da risada de alguém que amamos. Tudo isso, que tantas vezes passa despercebido, se revela como milagre. Porque pode ser a última vez. E essa possibilidade torna tudo mais vívido, mais intenso, mais real. Não se trata de viver com medo da morte, mas com respeito pela vida. Com a consciência de que tudo é impermanente. E que, justamente por isso, tudo é precioso. Quando aceitamos essa verdade, começamos a viver com mais coragem. A correr riscos que valem a pena. A dizer o que sentimos sem hesitação. A fazer o que amamos sem pedir permissão. Porque não há tempo para meias vidas. A vida plena não exige perfeição. Ela exige presença. Ela exige compromisso com o agora. E o agora se fortalece quando lembramos que ele é tudo o que temos. Por isso, memento mori não é um peso. É uma liberdade. É um convite a largar o que não importa. A perdoar com leveza. A amar com inteireza. A viver com inteireza. Porque o tempo passa. A vida segue. E um dia, sem aviso, ela termina. Mas se for vivida com consciência, com verdade, com amor, com presença, então ela não termina em vazio. Ela termina em plenitude. Porque quem vive com a morte em mente, aprende a morrer em paz. E quem morre em paz, viveu de verdade. E talvez essa seja a maior sabedoria escondida por trás do memento mori. Viver de forma que, quando o fim chegar, não haja nada a lamentar. Nada que tenha ficado por dizer, por sentir, por realizar. Nenhum amor negado, nenhuma coragem engavetada, nenhuma verdade silenciada. Viver como quem sabe que tudo passa e, justamente por isso, faz com que cada momento valha como um pequeno infinito. Essa filosofia, tão antiga quanto a própria humanidade, nos convida a uma vida simples e profunda. Uma vida em que cada respiração é um privilégio. Cada gesto de gentileza é uma escolha consciente. Cada despedida é feita com intenção. E cada encontro é visto como algo sagrado. Porque quando se lembra que a vida é curta, você para de agir como se tivesse tempo de sobra. Você começa a olhar nos olhos com mais atenção. A caminhar com propósito. A trabalhar com sentido. A descansar com gratidão. Você passa a viver não para durar mais, mas para viver melhor.
E essa diferença muda tudo. Porque viver mais não significa viver bem. A qualidade da vida está em como ela é sentida, não enquanto ela dura. Por isso, Memento Mori também nos ensina a parar de buscar eternidade. A entender que o valor da vida está justamente na sua finitude. É saber que o agora é precioso porque é passageiro. Que a beleza das flores está em murcharem. Que a graça dos ciclos está no seu fim. Que o brilho do momento está na sua impermanência. É isso que dá intensidade. É isso que dá profundidade. É isso que dá alma. Ao viver com essa consciência, até os dias difíceis mudam de tom. A dor continua existindo, mas ela passa a ser vista como parte do caminho. O sofrimento deixa de ser um castigo e passa a ser um processo. E mesmo a tristeza pode se tornar uma professora. Porque tudo tem valor quando se vive com propósito. Até a morte. Principalmente a morte. Porque é ela que nos lembra, todos os dias, de não desperdiçar a dádiva que é estar aqui. E estar aqui, agora, lendo estas palavras, é uma chance. Uma chance de parar, refletir e recomeçar. De fazer as pazes com o que passou. De olhar para o tempo que ainda resta com a reverência que ele merece. Com presença. Com verdade. Com coragem. Com amor. Essa é a sabedoria que transforma a morte de inimiga em aliada. Que faz dela uma conselheira silenciosa. Que transforma o medo em consciência. E a consciência em ação. Porque quando se vive como quem sabe que vai morrer, começa-se a viver como quem sabe porque está vivo. E essa é a chave de tudo, viver com sentido. Porque sentido é o que faz a vida valer. Mesmo que ela seja breve. E no fim, não é sobre como você morreu, mas sobre como você viveu. Quantas vezes você amou de verdade? Quantas vezes você teve coragem de ser você? Quantas vezes você escolheu a integridade em vez da conveniência? Quantas vezes você se levantou quando tudo dizia para desistir? Quantas vezes você foi farol na escuridão de alguém? Quantas vezes você foi inteiro, mesmo com medo? Porque é isso que permanece. Não os bens. Não os feitos. Mas o impacto. A presença. A memória viva que você deixa nos corações que tocou. A morte leva tudo, menos isso. E é isso que dá à vida sua grandeza. Sua beleza. Seu mistério. E, acima de tudo, sua urgência. Lembre-se, então, da morte. Não para temê-la. Para aprender com ela. Para viver à altura do milagre que é estar vivo. E que, ao final, sua vida seja uma resposta clara, corajosa e luminosa à pergunta que a morte faz a todos nós. O que você fez com o tempo que teve? Quando tudo silenciar, o que restará é o reflexo da forma como você usou cada segundo. O tempo é o bem mais democrático e ao mesmo tempo mais maltratado da existência humana. Ninguém tem mais tempo do que o outro. O que muda é a consciência com que ele é vivido. E o Memento Mori é a lembrança incômoda que desperta essa consciência. A vida não está acontecendo lá fora, em um futuro ideal. Ela está acontecendo agora, com o que você tem, com quem você é, com onde você está. Viver com essa percepção faz com que as armadilhas do ego se tornem visíveis. A necessidade de vencer, de provar, de competir perde a força. Porque no fim, a corrida termina no mesmo lugar para todo mundo. Então, ao invés de correr mais rápido, talvez a verdadeira sabedoria esteja em correr com mais leveza, mais presença, mais sentido. Caminhar ao lado dos que importam. Parar para ver o pôr do sol. Sorrir com sinceridade. Escolher a paz, mesmo quando o orgulho grita. Esse tipo de vida não exige grandes conquistas. Exige coragem de dizer isso sou eu. Porque a vida é curta demais para isso. É curta demais para se explicar o tempo todo. Curta demais para implorar atenção. Curta demais para carregar o peso que não é seu. Curta demais para adiar sua própria verdade. Memento Mori também nos devolve um senso de humildade diante do mistério. Porque por mais que se estude, se medite, se filosofe, ninguém sabe ao certo o que vem depois da morte. Mas saber o que vem depois nunca foi o ponto. O ponto é o que você faz com o agora. Porque o agora é a única certeza. E a única pergunta que importa é: você está vivendo como gostaria de ser lembrado? Essa pergunta, quando levada a sério, desarma as defesas. Faz você parar de culpar o mundo, a infância, o governo, o trânsito. Porque viver bem é um ato de responsabilidade pessoal. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai morrer por você. E entre esses dois pontos, cada escolha molda o que você é. Cada pensamento alimentado. Cada atitude tomada.
E por fim, lembrar da morte é também lembrar da beleza. Porque é no contraste que a vida se revela. A flor é linda porque vai murchar. O amor é profundo porque pode acabar. O instante é precioso porque não se repete. E a alma, essa sim, cresce toda vez que se entrega com verdade ao que é impermanente. Então, Memento Mori não é um fim. É um começo. É o início de uma vida vivida de dentro para fora. De uma vida onde o que importa não é parecer, mas ser. Onde cada dia é tratado como o último, não com desespero, mas com reverência. Onde o silêncio é respeitado, e a si mesmo é permitido ser humano, falho, inteiro. Lembrar da morte é escolher, todos os dias, não desperdiçar a vida. E isso é o mais estoico, o mais humano, o mais sábio que alguém pode fazer. E quando esse ciclo se encerrar, quando a última respiração escapar dos seus pulmões, que você possa partir com serenidade. Com o coração leve por ter amado, por ter sido verdadeiro, por ter se permitido viver com propósito. Que a sua vida fale por você. Que ela ecoe não em grandes monumentos, mas nos pequenos gestos que tocaram profundamente as vidas ao redor. A morte não é uma tragédia para quem viveu com coragem. Ela é só a vírgula final de uma história bem contada. Que seu enredo seja marcado por autenticidade, não por conveniência. Por compaixão, não por aparência. Por presença, não por pressa. Porque, no fim, tudo que você levou foi aquilo que você entregou. Lembre-se da morte. Não para se encolher, mas para se expandir. Para deixar de existir no automático e começar a viver no essencial. Para deixar um rastro de luz onde antes havia sombra. Para ser memória viva em um mundo que esquece rápido demais. Que a consciência da morte te ajude a viver uma vida que não precise de explicações. Uma vida que fale por si só. Porque isso, no fim, é tudo que importa.